Boa tarde, amigos. Estamos mais um dia reunidos para o Evangelho no Lar, lembrando da importância deste trabalho para fazer a harmonização dos nossos lares, a limpeza psíquica, trabalhando para a união de toda a família. No livro SOS Família, escrito por Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, nos orienta que dediquemos uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara o coração, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo, saúde e paz. Jesus no lar é vida para a família. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do inevitável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém num edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão fraterna em família, todo o edifício se beneficia. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel com aqueles que amas nas diretrizes do Mestre e, quando possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova. Examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Demora-te no lar, para que o divino hóspede também possa aí se demorar. E, quando as luzes se apagarem, a hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, a fim de que em casa, mais uma vez, possas ter Jesus contigo. Então, lembrando que é importante que façamos o Evangelho num dia e horário fixo, para que possamos ter a companhia do Mestre e do plano espiritual. Podemos colocar também, junto à leitura do Evangelho, uma água a ser fluidificada, que pode ser consumida por toda a família. Então, agradecemos aos amigos do plano maior presentes, nos auxiliando neste Evangelho, iluminando os nossos lares, abrindo os nossos corações e mentes para a doutrina do Mestre Jesus. Hoje faremos a leitura do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os itens 25 e 26. Necessidade da encarnação. A encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados? É uma pergunta. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Ela é necessária a eles mesmos porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão,
as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação não é para todos os espíritos senão um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe na sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem rapidamente e menos penosamente seus primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo os frutos dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. E é então que a encarnação se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859. Nota: uma comparação vulgar fará compreender melhor esta diferença. O estudante não alcança os graus da ciência senão depois de ter percorrido a série de classes que ela conduz. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada e nela encontra menos espinhos. Ocorre de outro modo para aquele cuja negligência e preguiça obrigam a recomeçar certas classes. Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim ocorre com o homem sobre a terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no início da vida espiritual, a encarnação é um meio para desenvolver sua inteligência. Mas para o homem esclarecido, no qual o senso moral está amplamente desenvolvido e que é obrigado a recomeçar as etapas de uma vida corporal plena de angústias, enquanto que poderia já ter alcançado o objetivo, é um castigo pela necessidade em que se encontra de prolongar sua demora nos mundos inferiores e infelizes. Aquele, ao contrário, que trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração da encarnação material, mas vencer, de uma só vez, os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam se encarnar senão uma vez sobre o mesmo globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Essa opinião só seria admissível se todos os homens estivessem sobre a Terra no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram os degraus que são chamados a vencer. A encarnação, aliás, deve ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras de crianças que morrem em tenra idade? Elas teriam sofrido sem proveito para elas e para os outros. Deus, cujas leis são soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação, sobre o mesmo globo, quis que os mesmos espíritos, encontrando-se de novo em contato, tivessem ocasião de reparar os seus erros recíprocos. Em razão das suas relações anteriores, ele quis, por outro lado, assentar os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar sobre uma lei natural os princípios de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. Então, meus irmãos, a encarnação, ela só demonstra mais uma vez a bondade do nosso Pai,
porque incansavelmente Ele nos oferece novas oportunidades de evolução, de fazermos a nossa reforma íntima, e cabe a nós, através do estudo, através da mudança dos pensamentos e das mudanças das nossas atitudes, aproveitarmos esta oportunidade de evoluirmos e estarmos mais próximos a Jesus, aos mundos superiores. E tenham certeza, irmãos, que a prática do Evangelho no Lar muito nos auxilia, pois toda vez que paramos para fazer a leitura do Evangelho, renovamos nossos votos, nosso compromisso com Ele, lembrando de todos os seus ensinamentos. Então, queremos agradecer a presença de todos nesta leitura que tanto aquece os nossos corações, nos enche de esperanças e nos dá forças para seguirmos as transformações tão necessárias dentro de nós, para que então tudo ao nosso redor se transforme, para que este planeta se transforme em um mundo de regeneração. Fiquem hoje e sempre com nosso amigo e mestre Jesus e com nosso querido Pai. Que assim seja.